eu queria contar um pouquinho uma história para você com relação ao descobridor, quem fundamentou as leis biológicas. Claro que a gente sabe que as leis biológicas não surgiram do nada. Eu acredito muito que o Dr. Hammer, quem fundamentou as leis biológicas, ele trouxe conhecimentos de várias vertentes, seja da psicologia, da acupuntura, da filogênese, da embriologia e vários outros assuntos que ele fundamentou, agrupou. Então, na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, se criou uma fundamentação das leis biológicas baseado de um conhecimento que o Dr. Hammer já vinha trazendo. Ele é estudioso, ele já tinha vários anos de prática clínica, ele já tinha conhecimento, trabalhava numa universidade e também ele era teólogo, então ele tinha a teologia dentro dos estudos dele, então ele sabia algumas outras questões que poderiam auxiliar nesse processo de fundamentação e entendimento do ser. E a partir do momento que ele começou a ver que essa fundamentação era coerente, ele começou a trazer isso à tona. Mas antes disso, vamos falar que ele era, então, um médico alemão, Dr. Hammer, que era casado e tinha seus filhos, morava na Alemanha e durante um bom tempo ele trabalhou como médico e trabalhava na clínica intensiva. E dentro da clínica intensiva ele trabalhava com bastante pacientes oncológicos. Então, dentro desse ambiente, ele trabalhava muito nessa questão de auxiliar pacientes oncológicos a saírem do câncer, a saírem da fragilidade do tumor deles. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a criar algumas ferramentas médicas. E essas ferramentas possibilitaram ele ter um ganho de lucro realmente agradável, digamos assim, naquela época da vida dele. E possibilitou ele ter um sonho que ele tinha, que era ir para a Itália. Então, a partir daquele momento, em 1976, o Dr. Hammer se desloca para a Itália, para lá naquele ambiente poder exercer um pouco mais da pesquisa, exercer um pouco mais dos estudos dele com relação à área que ele desenvolvia, a área que ele trabalhava. A partir desse momento, em 1976, ele começou a trabalhar então numa universidade na Itália. Só que 2 anos após a ida para a Itália, o filho dele, Dirk, que tinha 19 anos de idade, ele estava em um passeio com colegas num barco e deitado lá na base do barco, na frente do barco, ele passa um outro navio com um aristocrata italiano que exerce um tiro, ele promove um tiro que acerta Dirk. Então esse tiro acaba atingindo o Dirk e naquele momento é o primeiro contexto, né, de frustração que o Dr. Hammer acaba vivendo, que é a ligação, ou o contato, que para ele é descoberto que o filho passou por um grande problema. Então foi um grande conflito, uma grande frustração para ele, para a família, né, do Dr. Hammer, onde o filho é levado ao hospital e durante 2 a 3 meses o Dr. Hammer fica constantemente com esse filho, após fazendo cirurgias atrás de cirurgias, né, junto com uma junta médica ali naquele momento, para tentar salvar Dirk Hammer. E após esse processo, 2 a 3 meses depois de 19 cirurgias, é o que se fala aproximadamente, Dirk vem a falecer no colo do Dr. Hammer. Então, depois de todo esse sofrimento, esse recebido do diagnóstico, esse contato e ataque que foi sofrido ali naquele momento com a família Hammer, há uma morte do Dirk. E após essa situação, depois de 2 a 3 meses da morte de Dirk, o Dr. Hammer vem a desenvolver um câncer de testículo. Mas daí ele começa a pensar, né, mas a vida inteira eu fui saudável, a vida inteira eu tratei paciente oncológico, né? Então nunca tive um grande transtorno de doença, de patologia, de enfermidade. E agora eu vou desenvolver simplesmente um câncer, né? Então ele vai em busca de um médico, né? Porque ele tinha em contato ali com uma junta de médicos amigos deles, né? Que trabalhavam nessa mesma vertente.
E naquele caso, quando já diagnosticado, quando fizeram a retirada do câncer de testículo, viram que existia o que era dito como metástases na região abdominal de Hammer e deram pouca porcentagem de chances de sobrevivência para ele naquele momento, pela gravidade que estava aquela doença, aquela enfermidade para o Dr. Hammer. Entretanto, naquele momento que Hammer recebe o diagnóstico, ele começa a pensar e refletir também para ele. Mas logo depois de um grande acontecimento na minha vida, que foi a morte do meu filho, eu vou ter câncer no testículo. Será que isso não tem alguma relação, né? Tem algum vínculo, né? E ele começa então a buscar nos pacientes dele, né, se esses pacientes oncológicos também tinham vivenciado algum choque conflitivo pouco antes a desencadearem aquela patologia, aquela enfermidade. E em 200 desses pacientes, ele chegou à conclusão que todos, sem exceção, haviam passado por um conflito. E aí já começa a se criar a primeira lei biológica, que é que todo conflito tem que ser vivido com um choque dramático, inesperado e vivido no isolamento. Então essa relação de inesperado, né, que foi pego de surpresa, vem à tona uma fragilidade para aquela pessoa e pode então desencadear uma alteração, uma disfunção em um órgão específico ou um tecido específico naquele momento. A partir daí, Hammer começa então a ter um projeto, né, que é o entendimento sobre o câncer. Então, o que se fala geralmente quando tem um paciente com uma doença grave? Se ele não tem projetos, a tendência é ele ir para o caixão, né? Porque se ele não tem sonhos, objetivos, para ele, talvez naquele momento ele já acha que a vida acabou, tudo está terminado e agora eu acabo cedendo à doença. E aqui, naquele momento, o Hammer, com poucas chances de sobrevivência, ele realmente cria um projeto, cria uma motivação. Então ele começa a trabalhar dia e noite para entender o que estava acontecendo. E ele desfocou, talvez, do câncer dele. E a partir do momento que ele desfoca do pensamento sobre o câncer, ele não aumenta aquele processo, ele não gera um medo em cima daquele processo e acaba continuamente buscando informações sobre aquele assunto. Qual é o detalhe que eu quero falar hoje nessa live, então, para vocês? É que, a partir do momento que ele começa a pesquisar, ele começa a ver como concreto essas informações. Ele começa a ver que essa fundamentação, ela tem coerência, ela tem um sentido. Ele começa a ver que coisas que não eram faladas tão profundamente anteriormente, de que as situações emocionais podem gerar alterações físicas para a gente, ele começa a perceber que aquilo não também é possível, que aquela situação emocional interferindo no físico faz sentido, mas era algo que não era tão expressado, tão falado antigamente. Claro que a gente sabe que a medicina chinesa já aborda isso há muito tempo, que outros estudos abordavam isso há muito tempo, mas era uma coisa meio escondida, deixada um pouco de lado, porque hoje vocês sabem que antigamente se criou a ideia de que a medicina cuidava da parte do corpo e a igreja cuidava da alma, da mente das pessoas. Então se dividiu corpo e alma, corpo e mente, e ali a partir de uma era lá antigamente, agora não lembro bem exatamente qual época foi, mas houve essa divisão então entre alma e corpo. E a partir desse momento a medicina então começou a se desvincular do contexto das emoções. Ele começou a ver que existia algo físico, existia algo externo que o influenciava, existia uma intoxicação que desencadeava uma disfunção e acabou se estudando cada vez menos esse contexto da emoção. Por mais que lá Hipócrates, lá antigamente, já falava nesse contexto de emoção interferindo no contexto físico, mas todo e qualquer profissional que nessa época das disjunções começava a atribuir esses pensamentos era rejeitado, era excluído ou eram seus livros queimados.
Então hoje me fizeram a pergunta, eu acabo ficando um pouco descrente com relação a alguns profissionais que acabam falando porque eles são muito rechaçados, eles são expulsos de universidades, eles são excluídos do ambiente científico, né? Então, na verdade, não é bem assim, mas é assim. Não é bem assim porque, assim, eles são excluídos de um ambiente científico, mas acolhidos em outro ambiente científico. Porque na medicina ainda se tem um pouco dessa vertente de dificuldade em associar alguns padrões emocionais com físicos, e tudo que entra nesse padrão lá antigamente era rechaçado, a igreja perseguia, havia um contexto muito forte de rechaço a esse tipo de busca de conhecimento. E aí cria-se, então, um contexto que a busca sobre esses assuntos é algo fora da lei, é algo fora do contexto religioso, fora do contexto medicinal, e aí isso acaba gerando um bloqueio, porque muitos lá atrás têm histórias de muitos que foram queimados, os seus livros queimados ou foram presos por falar sobre esses assuntos. Por mais que era uma verdade, e hoje cada vez mais se sabe como uma verdade esses ensinamentos. Hoje na psicogenealogia, na psiconeuroimunologia, se fala muito, ou na psiquiatria, na psicologia, se fala muito dessa vertente da emoção interferindo na parte física do corpo. Só que lá naquela época não se podia falar sobre esses assuntos. Então muitos profissionais acabaram sendo escondidos ou suas informações e seus conteúdos foram escondidos para que não fossem revelados e não fossem expressos para que a população não soubesse sobre as. Então, infelizmente, muito do conteúdo foi então tirado de cena para que muitas pessoas não pudessem ter acesso a essas informações. E quando o Hammer entra com esse contexto de entendimento, acaba querendo expressar essas informações dentro da universidade, ele é bem rechaçado. E é falado para ele sim, ou tu para com isso, ou tu vai ser expulso da faculdade. E como ele tinha aquele objetivo, aquele projeto como muito forte dentro dele, porque veio baseado da morte do filho dele, veio baseado num contexto onde em honra ao filho dele, era mais forte em honra ao filho dele do que na honra dele mesmo. Então aquilo que o filho dele passou para trazer esse conhecimento para ele foi muito mais forte do que as dores que o Hammer poderia passar, ou as frustrações que ele poderia passar. E a partir desse momento, então, ele continua com os seus estudos e a universidade o expulsa, para que ele não continuasse conhecendo, buscando, entendendo essas informações. E a partir da clínica ele começa a atender e buscar, já atendia, né? Mas ele começa a buscar cada vez mais esses entendimentos. E aí começa a transmitir para alguns amigos, colegas dele, que trabalhavam nessa área da medicina oncológica, para eles observarem também, será que o foco de Hammer existe mesmo? Será que existe mesmo essa possibilidade de alterações da emoção com relação à parte física? Então vamos conversar aqui, vamos trocando uma ideia, para a gente ver se faz sentido, se é coerente, se tem relação mesmo ou não. E a partir desse momento, a comunidade médica acaba vendo essa situação como algo perigoso, algo que não é adequado às normas que eram impostas ali naquele momento. E ele começa então a querer expressar o Dr. Hammer para as universidades, querer mostrar e querer que elas aprovassem esse estudo, né? Que elas pudessem comprovar que aquela fundamentação era coerente, era verdadeira e aquela fundamentação poderia realmente trazer uma modificação na forma de se trabalhar com os pacientes. E nesse momento que ele traz essas informações, a universidade então proíbe o estudo sobre essa informação e, além disso, a comunidade médica ela tende a expulsar o Dr. Hammer dos seus atendimentos. Então é como se ali naquele momento o Hammer fosse expulso e ele não poderia mais ser médico, né? Não poderia mais exercer a função de médico. Por mais que no primeiro momento que se é avaliado essas informações do que o Hammer estava fazendo,
Então, antigamente, por exemplo, na época se fala que de 3.000 pacientes, 3.600 pacientes que o Dr. Hammer atendeu, utilizando as informações das leis biológicas, após 5 anos desse atendimento, 3.000 pessoas ainda estavam vivas e 600 pessoas haviam falecido. Ao contrário, enquanto lá naquele momento, na forma de atendimento que se exercia na medicina convencional, era exatamente o oposto. De 3.600 pacientes, 600 estavam vivos após 5 anos e 3.000 eram mortos pela forma agressiva do atendimento, pela forma agressiva da terapia que era usada. Mas por mais que o resultado era mais coerente, o resultado era mais importante, assim, de número de pessoas que sobreviviam do câncer após 5 anos, naquela época era um número estrondoso, ainda assim, por ele não fazer as normas, por ele não utilizar das normas daquele momento, ele foi expulso da área médica. E isso é totalmente incoerente, né? Se você for pensar, porque ali naquele momento sabia-se que aquilo dava mais resultados. Mas de uma pessoa que não desse resultado, talvez porque o câncer já era intenso, já era agressivo, talvez pelas crenças daquela pessoa, que ela não conseguia sair daquele processo do câncer que elas tinham, daquelas 600 pessoas que morreram com o Hammer, a família daquelas pessoas entrava contra o Hammer. Claro que nenhuma família quer ver seu ente querido falecido, mas se essa família, essa mesma família, tivesse tratado com a medicina convencional naquele momento, da mesma forma, aquela pessoa não teria sobrevivido. Mas por ela ter entrado num outro tipo de terapia, num outro tipo de tratamento, ela começou a culpar o Hammer e a sociedade em geral começou a culpar Hammer como se ele tivesse matado essa pessoa. Por mais que era uma incoerência, porque aquela pessoa já estava em uma patologia grave, já estava numa enfermidade totalmente intensa naquele momento. E aí fazia com que o Hammer fosse atacado, porque é 1 contra milhões de pessoas, né? Porque dessas 600 pessoas que vieram a falecer, se dá ênfase a 600 ao invés nas 3.000 que não tinham passado por grandes transtornos, que não tinham falecido durante 5 anos do atendimento. Só que ao contrário, se nós olhássemos por outro lado, agora uma pessoa que fez o tratamento convencional, tinham 3.000 que faleceram. E se essas pessoas entrassem contra a medicina naquele momento, teria o mesmo rechaço. Só que não pelo seguinte, porque era o tratamento convencional. Era o que se podia fazer naquele momento, era o que se tinha para fazer. E aí, a medicina convencional não é rechaçada, mas sim o Hammer porque está sozinho. Só que existia um ponto a mais nesse contexto. Lembra que eu falei que o Dirk Hammer, filho de Hammer, foi assassinado, né? Ele recebeu um tiro pelo um aristocrata italiano, um príncipe italiano. E isso trouxe também, além do contexto de perseguição médica, havia uma perseguição com relação à nobreza, porque o Dr. Hammer entrou na justiça para prender o príncipe da Itália. Será que um homem contra a nobreza inteira, ele daria conta? Então não, né? Definitivamente não. Então o Hammer, além de perseguido no contexto de não expor o conhecimento dele com relação ao estudo, ao entendimento e à eficiência do resultado que ele estava tendo com os seus pacientes, ele ainda entrou na justiça com relação à nobreza e eles tentaram dar dinheiro para o Hammer para tirar da justiça essa incriminação com relação ao príncipe. Mas em honra ao filho dele, Hammer não tira. E o Hammer fica no processo, então na justiça, com relação a esse príncipe, esse aristocrata italiano, durante anos. Só que foram anos
de perseguição. Porque enquanto essa história estava desenrolando, foram anos de júris. Então, júris onde que o Hammer ia lá, ia contra a nobreza italiana. Ele ia contra ou atacando. E todo mundo sabe, quem conhece mais a fundo, que Hammer aparentemente não tem um perfil muito tranquilo. Ele era um perfil de ir atrás, confrontar um opositor. Então, nesse momento, claro que não vamos tirar todas as responsabilidades de Hammer, porque provavelmente ele possa ter falado coisas, ter agido de forma agressiva, mas imagine se fosse você que tivesse perdido um filho e esse filho ter sido assassinado por alguém. Será que dá uma raiva para você? Será que você não ia ter, então, aquela sensação de fúria, de frustração, de incômodo, até que aquele processo não fosse resolvido? E foi isso que aconteceu com ele. Ele durou anos nesse processo, então, de justiça, com o objetivo de prender aquela pessoa que assassinou o filho dele. E nesses anos de busca, ele acabou, então, tendo dois grandes públicos que eram contra ele. Era o público médico, porque aquelas informações que ele estava tentando passar, que hoje a gente vê que são fantásticas na clínica, que a gente vê como fundamentais para o trabalho com o cliente, lá eram rechaçadas e proibidas. E, da segundo ponto, ele era perseguido pela aristocracia italiana. Então eram dois pontos de perseguição muito intensos. Então ele foi expulso da medicina, mas continuou estudando, porque aqueles médicos que eram amigos dele, que ele tinha então uma amizade grande, que ele tinha contato, que ele tinha realmente amizade do peito, que para eles fez sentido essa relação, eles continuaram tomando tomografia dos pacientes dele, continuaram buscando informações dos pacientes deles, e isso fez com que essas tomografias, esses estudos de caso eram passados para Hammer. E com isso, Hammer estudava sozinho, sem pacientes, mas ali com as tomografias, com o estudo de casos dos pacientes, ele conseguia colocar essas informações dentro das 5 leis biológicas. E aí ele começou também a demonstrar e mostrar para os profissionais, né, da área também, como esse processo funcionava. E a partir desse momento que ele começou a ensinar os colegas, ele começou a ter mais adeptos que realmente viam essa situação como realmente faz sentido. Realmente aquilo que eu fazia anteriormente não dava resultado. E agora, pensando por esse lado, agora sim está dando resultado e os pacientes estão realmente tendo uma melhora nesse processo. Só que em um determinado ponto, em uma dessas aulas, houve um infiltrado, um repórter, ele se infiltrou dentro de uma dessas aulas. E como da mesma forma que nós fazemos no curso Origens ou em qualquer curso das leis biológicas, a gente faz demonstrações. Então esse tipo de patologia é disso, aquele tipo de patologia é desse padrão. Você que tem determinada patologia, provavelmente você deve ter vivido alguma coisa assim, assado, que vai ter essa relação. E a pessoa, não, faz sentido mesmo, realmente eu passei por essa situação, agora então beleza, então agora eu entendo, compreendo e agora eu posso sair desse sintoma. Mas naquele momento, esse repórter, que talvez não era por acaso que estava infiltrado dentro dessa aula, ele lança uma reportagem falando que Hammer, lembra que ele foi expulso da área médica, ele estava proibido de atender pacientes. Só que dentro da aula, esse repórter colocou na reportagem que as aulas eram uma falsa capa para atendimentos. Então ele falou que, na verdade, não eram aulas, mas eram atendimentos que eram encobridos com o dizer que eram aulas. E aí Hammer é preso pela primeira vez. Então Hammer é expulso da médica, é proibido de exercer e buscar os conhecimentos sobre esse assunto. E ali ele é preso pela primeira vez no contexto que ele estava exercendo ilegalmente a profissão. Por mais que essa informação realmente fazia sentido, era coerente, dava resultado, ali
é o primeiro processo que ele é, então, enclausurado para que ele pare de lançar as informações para outras pessoas. Mas esse fato de ser preso não impediu com que ele continuasse estudando, continuasse buscando informações e talvez até tratasse esses presos que estavam lá, tendo um outro contexto de possibilidades, de fragilidades, né? E ali ele continua trabalhando, continua estudando, né, esse contexto das 5 leis biológicas, porque a morte do filho dele não permite com que ele desligue desse fator de seguir em frente, desligue desse projeto que ele tinha para seguir. E a gente pode pensar também que talvez, né, talvez o contexto da prisão dele não esteja só relacionado ao contexto médico, mas também da aristocracia. Poderia ter uma junção dessas duas partes para fazer com que ele pare de levar à justiça a aristocracia italiana e pare também de falar sobre o que ele falava ali naquele momento. Então é preso pela primeira vez e naquele momento, depois que ele sai da prisão, continua, então ele provavelmente foi naquela época que ele é deportado, então ele começa então a ir para outro país, ele é forçado a ir para outro país, para ele não ficar mais lá na Itália, porque lá ele estava sendo um problema para a aristocracia italiana, lembra? Então, se ele não estar aqui, se a gente expulsar ele daqui, quem sabe ele para de incomodar, né? Então, jogando medo para uma pessoa é o que sempre foi feito. Você sabe que antigamente os reis botavam medo na população, nos súditos, porque existiam dragões lá fora do templo, existiam dragões lá fora das muralhas do reino. Antigamente a religião se colocava medo, porque se você não entrar nas normas, você não vai para o céu. Então, sempre o medo é a forma de evitar com que as pessoas continuem seguindo o caminho delas. E ali naquele momento o Hammer começa a escrever seus livros. E ao escrever seus livros, ele começa a ganhar mais adeptos também naquele momento, só que no meio desse contexto, ele passa por 10 tentativas de assassinato. Então, será que alguém que realmente está fazendo alguma coisa que isso daí não serve para nada, isso daí não funciona, isso dentro da medicina não dá resultado nenhum, ou se é que aquela pessoa não estivesse incomodando a aristocracia italiana, será que ele por acaso sofreria 10 tentativas de assassinato? Então não, né? Que uma pessoa que realmente incomoda, uma pessoa que realmente fala alguma coisa que possa incomodar ou atrapalhar o andamento de algum processo, o andamento financeiro de algum processo, aí ele pode sim ser uma ameaça. E Hammer era visto como uma ameaça naquele momento. Então ele sofre 10 tentativas de assassinato e não funcionando esse processo, por algum motivo, os caras devem ser muito ruins mesmo, né? Mas 10 tentativas, nenhuma acertada, completa. Há então outra oportunidade de Hammer ser preso, que é quando é lançado um livro dele e nesse dizer, como se falava que era proibido ele de expressar o que ele tinha, na língua que foi traduzido o livro dele, por mais que talvez nem foi ele que traduziu, nem foi ele que publicou essa edição, mas ele é então preso novamente. E aí ele fica mais um tempo enclausurado, ainda estudando, ainda buscando informações. Há uma coisa, vamos colocar um adendo aqui nesse meio tempo, que é o seguinte: lembra que eu falei que o Hammer descobre e ele espalha essas informações para outros profissionais, né? Mas você sabe que nem tudo que eu passo, a outra pessoa entende da mesma forma e a outra pessoa passa para outra pessoa da mesma forma. É o telefone sem fio, né? Então, se eu recebo a informação de uma forma, eu digiro ou absorvo ela de um jeito. Mas a hora que eu vou passar, eu passo com todo o conteúdo que eu já vivi na minha vida, com todo o conteúdo de estudos que eu tenho, eu passo essa informação já transformada. Tá? Então, quando eu passo essa informação já transformada, eu posso transformar de uma coisa que não é fidedigna à original.
E nesse momento, também Hammer começa a rechaçar profissionais que começam a dar ao nome dele informações que não eram dele. E aí essas informações também são perseguidas. E essas informações perseguidas acabam gerando então um conflito para Hammer. Então se dá o nome de Hammer a algo que não é de Hammer. E aí começa a ter outros problemas que profissionais começam a atender outros pacientes e falam que estão usando da nova medicina germânica, falam que estão usando dos conhecimentos de Hammer, e essas pessoas acabam, às vezes, vindo a falecer também. Porque se eu atendo pacientes, por exemplo, com tumores que já estão em fase intensa, né, já estão quase lá em óbito, quase em perigo, mas estão achando uma luz no fim do túnel para buscar esses profissionais, talvez nem sempre é possível resolver todo o sintoma, que já é grande demais. E aí pessoas poderiam vir a falecer. E claro que sim, se essas pessoas se falava que Hammer, claro que eles vão rechaçar Hammer e dar uma ideia errada perante aos ensinamentos que Hammer trouxe, então, naquele momento. Então, por isso que começa a se surgir bastante informações de rechaço a Hammer, rechaço à nova medicina germânica. E até porque também não foi bem legal esse nome que ele deu, né, para a nova medicina germânica, né? Então, colocar que a medicina velha precisa ser transposta por uma nova medicina e que a nova medicina germânica era melhor do que a anterior. Lembra que eu falei que a personalidade do Hammer não deveria ser muito fraca, né? Então esse nome talvez não foi totalmente bom naquele momento. Por isso que talvez também criou raiva ou ira de profissionais da medicina naquele momento. Como se desse a entender que aquela medicina que eles faziam não era correta, era antiga e não nova, como a dele. E aí, por isso que talvez ele muda o nome de nova medicina germânica para Germânica Heilkunde, para mudar esse contexto de ataques com relação ao nome anterior. E aí Germânica Heilkunde talvez não é tão agressivo, tão em voga ali para ser atacado por esses profissionais. Mas nesse meio tempo, então devido a esse contexto jurídico, né, contra a aristocracia e ao mesmo tempo esse contexto de ataque no mundo da medicina, Hammer ele entra então em outro processo, que é quando ele sai de novo da prisão, ele é conotado como psiquiatricamente incapacitado de viver na sociedade. Mas no júri que ele foi, ele conseguiu provar que não era bem isso que estava acontecendo. E mesmo assim, então ele não é enjaulado novamente, não é excluso da sociedade para uma clínica psiquiátrica, porque a intenção é que ele fosse excluído do meio social, para evitar com que ele começasse a divagar, falar mais e mais sobre as informações dele. Ele não é, de novo, preso de uma certa forma, né, porque ele já tinha sido 2 vezes preso, e não é preso numa clínica psiquiátrica, mas é de novo deportado, é de novo expulso do país para outro país novamente. E isso passa, então, anos da vida. Então, imagine a frustração de um profissional, né, que é expulso, falando sobre uma verdade. Isso sempre aconteceu no mundo da saúde, não é? Então, quantos profissionais tentaram mostrar e provar a eficiência dos seus métodos, mas eram rechaçados, eram excluídos. Ainda hoje há esses profissionais, como falam Bruce Lipton e outros profissionais, que trazem informações que realmente são coerentes, realmente fazem sentido. Talvez nem tudo, talvez muito do conhecimento sim, mas essa exclusão, essa situação de esses profissionais serem exclusos ainda acontece no mundo. E isso faz com que esses ataques progridam, né? Porque uma pessoa achando mais uma, ela acaba entrando num padrão, então, de um grande bolo de pessoas atacando a profissional. Mas hoje ela é expandida, essas informações. Sabe o que mais me intrigou, né? 2 anos atrás, 2017 foi o primeiro ano do congresso
Internacional das Leis Biológicas, que é o congresso que eu promovo com relação a juntar profissionais que falam sobre o assunto das leis biológicas e para eles poderem falar um pouco mais sobre as informações e passar para as pessoas o que eles entenderam, o que eles compreenderam, o que eles viveram na prática com relação aos estudos. E um pouco antes desse primeiro evento que nós fizemos em 2017, foi o ano da morte de Hammer. Então, depois de vários anos, então lembra, 1978 para 79, foi lá que o filho dele falece e ele começa a ter o câncer. E foi a partir de lá que ele começa a estudar. Então, 1979, 89, 99, 2009, quase ali, né, 2019, né, quase 40 anos. Então, foram 38 anos que ele deu dedicado a entender essas informações. É pouco ano, né? É pouco tempo para criar toda essa informação sobre todos esses conhecimentos. E sabe que momento que ele faleceu? Foi no momento que, enfim, foi julgado o príncipe da Itália e em janeiro para fevereiro de 2017 esse príncipe foi preso. Foi preso pela morte de Dirk. 38 anos após. Imagine você como pai ficar 38 anos tentando provar o assassinato do seu filho. Então é muito tempo. É muito tempo de conflito. É muita frustração. E a partir daquele momento, no mesmo ano, Dr. Hammer falece. Talvez quem já estivesse na área da saúde já compreendesse um pouquinho que isso poderia acontecer, principalmente entendendo a origem e compreendendo essa relação de que quanto mais tempo a gente passa num conflito, maior é o sintoma na hora que eu saio dele. E aí, quando ele enfim consegue, porque depois de tantos júris, de tanto falar que ele era louco, de tanto quererem persegui-lo e atacá-lo, até que ele pudesse se esconder para que deixassem de tentar assassiná-lo. Aí ele enfim, chega ao resultado que ele queria, que era a prisão desse príncipe, por algo ilegal, por algo que fez atrás na história. E a partir de então, talvez ele já tinha também esse conhecimento de profissionais que estavam em busca de essa informação, de buscar as leis biológicas, de utilizar dessa ferramenta e realmente ajudar outras pessoas. Mas não acabou, porque ainda ele é perseguido, ainda ele é difamado, porque esse contexto de ele colocar o nome de Germanica Heimlich, esse contexto de ele ser alemão, deixou uma brecha para se falar que ele queria, na verdade, acabar com os judeus, porque alemão, né? Então ele queria matar judeus. Por isso que ele queria impedir com que as pessoas fossem atendidas com relação à medicina convencional. De novo, uma balela, uma invenção. Porque se você souber e você trabalhar com isso, você ter conhecimento sobre as leis biológicas, você sabe que fazem sentido. Que o paciente entende, compreende aquelas informações e sabe que aquilo tem realmente uma informação coerente e eles melhoram após isso. Então não era uma intenção ruim de assassinar judeus que o Dr. Hammer tinha. A intenção era buscar a fonte, a origem do problema. Porque hoje a gente sabe que na medicina se trata sintoma. A gente trata como o sintoma do paciente e não a origem dele. A gente sabe que o medicamento é sintomatológico, então ele vai trabalhar com sintoma. Mas é uma outra forma de ataque. Então, se você for lá no Wikipedia, você vai ver isso. Que o Dr. Hammer é uma fraude, que o Dr. Hammer criou tudo para matar judeus, criou tudo para fazer mal às pessoas. E a gente sabe que hoje existem ataques de toda forma. E com o meio cibernético, o meio da internet, é fácil falar mal dos outros. Você sabe no Facebook que as pessoas criam informações, criam montagens, criam ataques
ou as pessoas já não têm papas na língua para falar para as outras. Elas simplesmente falam o que elas bem entendem, e eu já sofri outras críticas e ataques em vários momentos, que eu estou certo em todos os momentos. Claro que não, eu posso estar realmente errado, e que bom, né? Porque assim eu posso aprender com meus próprios erros, pelo menos eu posso fazer e colocar em prática. Tá? Então entender essas situações, e eu quis contar isso para vocês entenderem quem era essa pessoa e o que ele passou. Para daí você compreender o porquê que quando você vai olhar alguns sites, existe tanta informação contra ele. Então, por mais que os resultados das pesquisas dele davam mais resultado do que as atividades da medicina convencional, mesmo assim, ele ainda era rechaçado por não fazer o convencional. Só que se todo mundo fizer o convencional, a gente nunca evolui, a gente nunca progride. Então, às vezes, é necessário sair do convencional, sair desse ambiente que a gente está sempre pensando na mesma caixinha, para pensar, abrir um pouco mais a mentalidade e ver de uma outra forma as coisas que estão acontecendo, para que a gente possa ter um outro olhar e auxiliar os nossos pacientes, auxiliar os profissionais que estão aí no mercado, ou auxiliar toda e qualquer pessoa que quer realmente sair da sua enfermidade, sair do seu sintoma e melhorar a sua vida. E as perseguições acabaram com a morte de Hammer? Não, por definitivo. Ainda profissionais, principalmente pelo que eu conheço na França, eles são ameaçados de prisão se eles apresentarem na sua casa um certo número de tomografias cerebrais. Porque isso condiz que eles estão estudando a tomografia cerebral e os focos de Hammer. E isso não é permitido. E por quê? Por que a pessoa não pode estudar os focos de Hammer? Por que ela não pode estudar o cérebro dos pacientes dela? Por que ela não pode ter tomografias cerebrais em casa? Os profissionais estão tendo que queimar as tomografias, os profissionais estão tendo que jogar fora as tomografias, porque se entrarem dentro da casa deles, e eles sabem quem é, os profissionais, né? Se eles entrarem na casa desses profissionais, vai ter a tomografia, e essas tomografias vão condizer que eles estão estudando a nova medicina, ou estudando as leis biológicas, estudando a Germânica Heikel, e isso realmente é um processo que não pode acontecer ainda. Lá. Eu espero que, quem sabe, possa mudar isso, mudar essa forma de entender a saúde, obviamente, para que possam utilizar de alguns conhecimentos que a gente possam auxiliar. Porque se vocês forem pensar, olhem só, Dr. Hammer, ele utiliza das emoções, do entendimento das emoções para auxiliar os pacientes. Mas por que ele foi perseguido? E talvez outros profissionais que também usam das emoções, que talvez utilizam, sei lá, às vezes a psiconeuroimunologia, que trabalha a emoção e tem o entendimento que a emoção desencadeia alterações, se outros profissionais que trabalham com outras áreas da psiquiatria também trabalham com emoções, mas eles não são expulsos, excluídos da sociedade. E outros tantos profissionais que buscaram outras informações, tem outros que também foram excluídos, como aqueles que trabalhavam com os psicodélicos, né? Então, utilizar de psicodélicos para terapia. No fim de semana agora eu estava vendo um seriado no Netflix falando sobre isso, sobre a utilização correta, tá? Correta do psicodélico, não a utilização em rua do psicodélico. Isso é uma coisa. Agora, utilizar a droga como droga na rua é uma coisa. Agora, usar o psicodélico na terapia, onde o terapeuta está ali para auxiliar, buscar no inconsciente. Porque o que o psicodélico faz? Em dose baixa, em dose adequada, ele faz você sair do consciente e trabalhar as emoções do teu inconsciente. Então, naquele momento, é o que fala no documentário, tá? Não estou falando, votando a favor ou contra, mas o que se fala lá é que o psicodélico ele ajuda ali naquele momento, quando graduado, quando estudado de maneira coerente, trazer o paciente a informação do inconsciente para tratar exatamente o conflito que ele viveu.
que é o que a gente faz na origem emocional do sintoma, é tentar buscar o conflito coerente no inconsciente, não coerente do racional, porque o que eu acho que é o conflito não necessariamente é a causa. E aí a gente precisa buscar no inconsciente. Então, nesse momento, ali pôde-se buscar, então, ali com esses estudos do psicodélico, a trazer a informação do inconsciente para que o profissional consiga identificar a real causa do problema e o paciente conseguir, então, sair desse processo. E tinha os pacientes que falavam ali que, às vezes, as 5 horas que eu fiz de terapia equivaleram a 5 anos de terapia convencional que eu tinha feito. Porque ali você encontra a real causa. E vários pacientes falando de melhoras extraordinárias com relação a vários tipos de medo, angústia, ansiedade, dores e tudo mais. Guillain-Barré também. Então, quando a gente consegue entender a origem emocional do sintoma, a gente pode chegar mais longe, porque daí a gente vai no inconsciente e não no consciente. Porque se fosse consciente, qualquer pessoa por si só conseguiria modificar essa percepção e sair daquela alteração. Então eu espero que tenha compreendido essas informações e hoje começa então a Semana da Origem Emocional dos Sintomas. A partir das 9 horas vão liberar o primeiro vídeo. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, é www.cursoorigens.com/semana ou no link ali do perfil do Telegram, clica lá, faz o seu cadastro que nós vamos mandar o primeiro e-mail aí da aula de hoje ainda, às 9 horas da manhã, com todo esse conteúdo, com todas as informações do passo a passo de como você pode então identificar um conflito do teu paciente, como pode então auxiliar o paciente a entender o que ele estava passando e ali reprogramar essa informação, ressignificar essa informação para que esse passado fique no passado e ele possa melhorar desse sintoma, dessas alterações para ter uma qualidade de vida melhor, para se sentir melhor e para ter uma vida mais harmoniosa. E para você também que quer conhecer sobre os teus sintomas, dos motivos do teu sintoma aparecer, para você ter um autoconhecimento sobre si mesmo. Sim, Hammer queria que as pessoas soubessem sobre elas mesmas, porque na verdade o conhecimento não deveria ficar só em mãos de pessoas que querem tratar, porque as pessoas que se conhecem, elas evitam se tornar doentes, evitam as enfermidades surgirem. Então esse que é o principal dos vídeos que eu faço, é para você se conhecer, você conhecer como o seu corpo funciona, sair desses processos antes que vire um processo mais intenso, ou que você, profissional de saúde, possa ajudar mais e mais pessoas a saírem dos sintomas e melhorarem das suas enfermidades. Te vejo no vídeo de hoje da semana. Tchau!